Quero que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 10 e o verso 11. 1 Coríntios 3, do verso 10 ao verso 11. O tema da mensagem de hoje é o fundamento único. Fundamento único. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 e 11. Assim diz a palavra do Senhor: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Senhor, a Tua palavra foi lida, e o meu desejo nessa manhã é que só a Tua palavra tenha poder entre nós. Sabemos que a Tua palavra é inerrante, infalível, palavra de Deus, e queremos que ela ministre aos nossos corações. Me usa para louvor da Tua glória, apesar de mim, em nome de Jesus. Meus irmãos, fazendo uma breve introdução sobre esse texto, nós vivemos um tempo onde as construções são rápidas, superficiais, frágeis. Casas são erguidas muitas das vezes sem fundação profunda. Vidas são construídas sem raízes. Fé sem base. Espiritualidade sem profundidade. Cristianismo sem Cristo. Muitos estão na igreja, mas não estão em Cristo. Muitos falam de Deus, mas não vivem sobre um fundamento de Deus. Muitos constroem ministérios, famílias, planos, sonhos sem fundamento. E fazendo um paralelo sobre esse contexto que nós lemos de 1 Coríntios, nós vemos que na carta ao Coríntios, quando Paulo vai escrever, ele escreve a uma igreja que está dividida, uma igreja que está inflada com a vaidade espiritual, uma igreja que está cheia de disputa por líderes. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Uma igreja que está confundindo dons com maturidade. Uma igreja que está confundindo eloquência com unção. Uma igreja que está confundindo aparência com fundamento. E aí, eles estavam trocando certo pelas personalidades. Então, alguns diziam: eu sou de Paulo, porque Paulo pregou a verdade e agora eu me entendo diante daquilo que ele está dizendo e eu vou me adaptar às realidades de Paulo, então eu sou de Paulo. Já outros dizem: não, Paulo não disse tudo que é certo, mas Apolo sim, então eu faço parte do grupo de Apolo, então eu sou de Apolo. Outros dizem: eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. E Paulo responde a todos eles: vocês estão no fundamento errado. Vocês estão entendendo a lógica do evangelho de maneira muito errada. E eu preciso dizer para vocês que ninguém pode lançar fundamento em nenhum outro lugar a não ser em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo à igreja de Corinto era como se fosse o seguinte: irmãos, vocês estão construindo, e isso é muito bom, mas o problema não é só o que constrói. O problema é sobre o que vocês estão construindo. Todos nós vamos construir algo na nossa vida. Todos nós vamos ter um pilar na nossa vida para poder construir. A grande questão é onde nós estamos construindo. E essa perícope bíblica, ela me ensina que eu não devo construir em nenhum outro lugar a não ser alicerçado na rocha, que é Cristo Jesus. E nós vamos ler, a partir do texto que foi exposto, algumas lições que nós vamos aplicar em nossa vida. Primeiro, o texto diz que foi segundo a graça de Deus que me foi dada. Ou seja, fundamento não nasce do talento humano. Ele nasce da graça de Deus. Como assim, pastor? Vejam só. Paulo, ele não diz segundo a minha inteligência, ele não diz segundo a minha formação, ele não diz segundo a minha capacidade, ele diz segundo a graça que me foi dada. Ou seja, ministério, ele não nasce de dom, ele nasce da graça.
Igreja não nasce de estratégia, igreja nasce da revelação de Deus, baseado mediante a graça. Chamado não nasce simplesmente por vontade própria, nasce de propósito. E olha que interessante, o próprio Paulo, quando ele escreve a Timóteo, e é uma ordem aos pastores, ele diz que aquele que deseja ser bispo, deseja algo bom. Há um desejo no coração. Aquele que deseja ser pastor, aquele que deseja almejar o episcopado, ele deseja algo bom. Mas esse desejo em si, ele não se sustenta. Tem que ter um propósito. Qual é o propósito de ser chamado por Deus? Status, fama. Eu estou à frente de um ministério na igreja para servir ou para ser visto? Onde está o nosso fundamento? E aí, irmãos, é preciso entender que quando a igreja ela se afasta da graça, ela vira empresa. Ela não mais se preocupa com os irmãos, com aqueles que mais necessitam. Então, esqueço da graça, viramos empresa. Quando o púlpito se esquece da graça, ele vira um palco, ele vira atração. O púlpito, ele esquece das verdades da graça, favor imerecido derramado por nós, viramos um palco. Simplesmente não pregamos aquilo que deveríamos pregar, mas entretemos a igreja com coisas que o nosso coração deseja. Quando o evangelho se afasta da graça, vira autoajuda. Não pregamos a verdade como deveria ser pregada. Então, tudo aquilo que chega ao nosso coração serve apenas para nos ajudar no dia a dia. E não para nos confrontar do nosso eu. Não para nos confrontar de quem nós somos, se não for o Senhor na nossa vida. Quando Cristo sai do centro, o homem entra. É por isso, irmãos, que a primeira lição que o apóstolo Paulo vai deixar no texto de maneira muito clara é que não conseguimos lançar um fundamento em Cristo se não for pela graça. Se não for pela graça de Deus. E pastor, o que é graça? Favor imerecido. Nenhum de nós merecemos a graça de Deus, mas ainda assim Ele nos concede. Ainda assim Ele nos coloca à disposição. Não somos merecedores de nada. Ninguém aqui, do púlpito até lá a salinha das crianças, ninguém é merecedor. Mas louvado seja Deus pela sua infinita graça derramada sobre nós. O texto avança e ele diz que nós precisamos lançar o fundamento como prudente, sábio construtor. E eu preciso dizer aos irmãos que a sabedoria bíblica ela não é inteligência, ela é obediência. A sabedoria bíblica ela não é uma informação, ela é uma submissão. A sabedoria bíblica ela não é uma eloquência, ela é fidelidade à palavra de Deus. Porque, irmãos, parem para pensar, quantos de nós hoje podemos abrir o YouTube, eu faço isso, e ver os melhores expositores da palavra, e saber que o homem está sendo muito eloquente, mas você sabe como está o coração e a vida daquele homem? Eloquência, a didática, a forma de você passar é muito bom e precisamos, como os pastores, sim, estudar isso. Mas isso não é o suficiente. A sabedoria bíblica, ela não está baseada simplesmente em princípios vãs. Está baseado simplesmente em uma pessoa, no Senhor. Então, fundamento não é cultura, fundamento não é tradição, fundamento não é usos e costumes, fundamento não é estética, fundamento não é a liturgia do culto, os fundamentos não são os estilos musicais, o modelo de culto, o fundamento é uma pessoa. E Paulo vai deixar claro para mim e para você, o fundamento é uma pessoa, Cristo Jesus. Irmãos, nós precisamos dizer isso porque vivemos um tempo onde Cristo só é lembrado quando nós precisamos. Nós lançamos o fundamento sobre qualquer coisa. Planejamos, pensamos, chegamos até executar e não lembramos de Cristo, que é o fundamento. Mas aí as coisas começam a dar errado. Aí as coisas começam a apertar. Então a nossa mente se volta ao Senhor. E aí nós lembramos onde nós colocamos o nosso fundamento. Onde firmamos as nossas raízes. Onde está a nossa fé?
E aí, louvado seja Deus que Ele ainda nos concede a graça de retornarmos a Ele e ainda assim lançarmos fundamento nele. Então, irmãos, a nossa sabedoria que vem do alto não serve simplesmente para arrotar uma santidade que simplesmente é estética e não interior. Precisamos sim lançar um fundamento na pessoa de Cristo Jesus. O texto continua e o apóstolo vai dizer, na verdade ele vai nos confrontar. Ele vai dizer, porém, cada um veja como edifica. Irmãos, parem para pensar agora. Não basta estar no fundamento certo, é preciso edificar do jeito certo. Se eu conheço o fundamento, se eu sei quem é o fundamento, por que eu não faço as coisas de acordo com o que o fundamento deseja que eu faça? Isso, irmãos, fala muito sobre caráter. Isso, irmãos, fala muito sobre a vida secreta que nós temos. Isso, irmãos, fala muito sobre integridade. Isso fala muito sobre as motivações do nosso coração. Isso fala muito sobre as intenções do nosso ser. Isso vai falar sobre a pureza que temos que ter. Parênteses. Quando falamos de pureza, lembramos sempre das questões sexuais, mas pureza é estar alinhado em santidade com o Senhor, e não só no viés sexual, em toda a nossa vida íntegra diante do Senhor. É claro que quando falamos dos viés e dos pecados sexuais, falamos porque nos espanta quando algum líder cai dessa forma. Eu acredito que muitos viram com muita tristeza, recebi com muita tristeza, esse mês de janeiro, o Philip Jansen, onde depois de um tempo, ele declarou publicamente que tinha mantido um caso de adultério com uma mulher também casada durante 8 anos. E aí ele relatou isso para a esposa o perdoou, eles vivem em paz, mas ele saiu do ministério. Estou falando de um homem que, se você não conhece, quiser pesquisar, um dos homens que mais abençoou a teologia com seus escritos. Então, quando chega a pecados como esse, nos torna a perguntar, onde estava o fundamento? E aí eu lembro de uma das falas do pastor Augusto Nicodemos, comentando sobre o caso. Ele disse algo interessante: quem somos nós agora para julgar onde estava o fundamento? Uma coisa é certa, nós precisamos é cuidar, irmãos, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ninguém é suficientemente bom para poder bater no peito e dizer, não, isso aqui eu nunca vou cometer. Nós precisamos lançar a nossa vida no fundamento certo e, alicerçado pela graça de Deus, vivemos uma vida que agrade a Ele. É isso que nós precisamos. Então, nós precisamos ver como estamos edificando o próximo. E aqui você pode, irmãos, pregar sobre Cristo, cantar sobre Cristo, falar sobre Cristo, trabalhar para Cristo, e ainda assim está construindo sua vida em Cristo de forma errada. Como assim, pastor? Porque, pare para pensar, irmãos, nem tudo que cresce é de Deus. Nem tudo que lota é espiritual. Nem tudo que emociona transforma. Nem tudo que atrai edifica. E nem tudo que funciona glorifica a Deus. Há essa maturidade para entender. Eu lembro de certa vez conversando com jovens, falando sobre isso. Pastor, eu acho que eu não tenho mais a alegria da salvação. Disse, por quê? Porque parece que eu não sinto a presença de Deus. E o que é sentir a presença de Deus? É chorar, é arrepiar. O que é sentir a presença de Deus? A presença de Deus está todos os dias em nosso coração. Lembram que Ele deixou o Espírito Santo em nós. Quer ver Deus? Sai lá fora, olha para o céu, contempla as nuvens, o sol, e veja o que o Salmos 19 vai dizer. Há um Deus criador de todas as coisas.
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia eles continuam a falar. Quer você sinta ou não, quer você chore ou não, quer você se arrepie ou não, o Senhor continua a falar. Então, irmãos, nós precisamos edificar do jeito certo. E o jeito certo, eu preciso dizer, me permitam, não é baseado em emoções. Emoções são boas? Sim, claro que são boas. Sentimos isso. Vimos lá como foi o final do encontro de jovens com Cristo. Nosso coração pulsava, o Senhor queimava o nosso coração, nos abraçamos, choramos juntos. Isso é bom, mas passa. Passou. O que fica, a solidez que fica, são as raízes, o nosso fundamento. A partir de agora, o choro nos leva a quê? A emoção nos leva a quê? É uma busca intensa ao Senhor ou simplesmente paramos e vivemos somente na superficialidade das emoções? Irmãos, eu preciso dizer para vocês que nem tudo o que lota é espiritual. E às vezes a gente vê templos, lugares repletos, mas isso não quer dizer que a presença do Senhor está ali. Sabe onde Ele está? E a Bíblia me garante isso, no seu quarto, com a porta fechada, quando você derrama o seu coração diante do Senhor. Quando ninguém mais sabe, mas o seu fundamento está nele, então você se derrama nele. Ali, Ele também está com você. Fundamento é Cristo. Mas será que estamos edificando da maneira certa? O texto vai avançar. E o apóstolo Paulo vai dizer, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Irmãos, isso é absoluto, isso é definitivo, isso é inegociável, isso é imutável. Ninguém pode. Não existe outro que nós temos que lançar o nosso fundamento, a não ser Cristo Jesus. Não existe outra alternativa, não existe outro substituto, não existe uma versão moderna, não existe uma adaptação cultural, como nós temos visto e ouvido hoje em dia. Um Cristo que deve ser adaptado às nossas convicções. Não. Esse é o Cristo que você criou. O Cristo único, imutável e falível, Ele já disse para que Ele veio. A Bíblia é clara em apontar qual foi o propósito de Cristo. E preciso lhe dizer, não foi simplesmente para ajudar você ou fazer com que você seja uma pessoa próspera, como alguns dizem. Não. Eu acredito que eu não sou o único que conhece as pessoas que entregaram a sua vida a Cristo e vivem dias de angústia. Sim. Porque nem tudo são flores. Agora, Marcos capítulo 4, eu disse essa história lá também para os meninos do AJC, para mim falar algo interessante. Porque o Senhor está pregando em Marcos capítulo 4, ensinando, e no final do capítulo 4, Ele entra num barco para atravessar o rio, o lago, na verdade. E aí Ele dorme. O texto diz que Ele dorme. Vem uma grande tempestade, como os irmãos conhecem bem a história. E aí eles acordam Jesus. Os discípulos estavam diante do fundamento. E eles acordam Jesus. E Ele diz, mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor é indiferente com a minha dor. O Senhor não liga se eu estou sofrendo. O Senhor não vai fazer nada, vai esperar que eu morra aqui. E o Senhor Jesus acalma o vento e a tempestade. E aí os discípulos que caminhavam lado a lado com o mestre, os discípulos que estavam ladeados do fundamento, os discípulos fazem uma pergunta que talvez eu e você um dia já fizemos. Quem é este homem? Quem é este? Eu estou caminhando com ele há um tempo. Eu estou vivendo com ele há um tempo. Eu já vi ele curar. Eu já vi ele fazer. Mas quem é esse? Essa pergunta nós fazemos às vezes, porque nos surpreendemos
com o poder desse Deus. Nos surpreendemos com a graça que esse Deus ainda nos concede. Quem daqui nunca achou que estivesse no fundo do poço e o Senhor o resgatou de lá? E você olha e diz: quem é esse? Quem é esse? Porque falamos de um Deus todo-poderoso. Sim, Ele é todo-poderoso. Falamos e vemos nas Escrituras que nós não cremos num Deus que é indiferente às nossas dores. O salmista vai dizer que o Senhor, Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito diante dEle. Mas nos surpreendemos quando esse mesmo Deus vem sobre nós de maneira sobrenatural. Então, queridos, não existe outro fundamento. Ninguém pode lançar fora outro fundamento. O fundamento é uma pessoa. E essa pessoa, o apóstolo Paulo vai dizer agora, além do qual foi posto, o qual é Cristo Jesus. Irmãos, aqui está o centro das lições que o apóstolo Paulo deseja passar para mim e para você. Não é a doutrina, é a pessoa. Não é uma religião, é uma pessoa. Não é um sistema, é uma pessoa. Não é uma filosofia, é uma pessoa. Não é uma força, é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. O fundamento não é o cristianismo, o fundamento não é a igreja, o fundamento não é o pastor, o fundamento não é a Bíblia isoladamente, o fundamento não é uma fé subjetiva, o fundamento é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Lembrar isso à nossa mente é muito bom, irmãos, porque nós começamos a entender que esse Cristo, que é o fundamento, é o Deus da nossa salvação. Foi Ele quem pagou o alto preço, onde o próprio apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos 1 Coríntios, capítulo 5, ele vai falar àquele povo. E ele vai dar lições importantes, e depois ele diz: não banalizem o que foi feito por vocês. Não banalizem. Porque todas as coisas para vocês são lícitas, mas nem todas convêm. E no final ele diz, porque por vocês foi pago um alto preço. Irmãos, por nós foi pago um alto preço. Sabe o que nós fizemos para merecer? Nada. Nós nem merecíamos isso. Mas Ele pagou um alto preço por nós. E foi pago um alto preço. Preço de quê? De sangue. A cruz não era para Ele. Mas ainda assim Ele quis ir até lá. Não foram os soldados romanos que o levaram até lá. Não foi o governo estabelecido naquele tempo que o levou até lá. O fundamento quis ir até lá, porque lá, quando ele diz está consumado, o véu se rasgou de cima a baixo. Agora nós temos acesso livre ao Pai, e através do sangue de Jesus, nós podemos ter os nossos pecados lavados e remidos na cruz do Calvário. Ele é o fundamento. Não existe outro. É bom a gente relembrar sempre disso, irmãos. Porque no tempo também que vivemos, nós observamos que as igrejas hoje, eu não sei se vocês já pesquisaram sobre isso, se não pesquisaram é bom pesquisar. A religião protestante no Brasil, ela avança a passos largos. Eu já falei sobre isso e lembro que fui dar uma palestra sobre isso na Igreja Batista do Augusto Franco e trouxe dados do IBGE, dizendo que em 2032 os evangélicos ultrapassariam os católicos, algo que nunca aconteceu. Em proporção, se avançar em números e dados do jeito que estamos avançando, o Brasil, em 2032, o IBGE conta que nós ultrapassaremos os católicos. É motivo de agradecer, mas o Brasil anda de mal a pior. As coisas no Brasil, elas tendem só a apodrecer. Ou será que só eu estou lendo as notícias?
E me preocupa como um Brasil como o nosso avança a passos largos para que a religião protestante, os cristãos que se intitulam assim, avançam e nós não conseguimos frear o mal do mundo. E aí, eu preciso lembrar do que o próprio Jesus, contando a uns irmãos, assim como eu estou fazendo aqui no Sermão do Monte, ele disse que eu e você precisamos ser sal da terra e luz do mundo. O sal serve para frear, conter o apodrecimento. E nós somos dados de IBGE. E eu lembro que lançaram essa pesquisa no grupo dos pastores, da Ordem dos Pastores Batistas daqui de Sergipe, e surgiu uma polêmica, né? De onde vêm esses dados? De onde vêm esses dados? E aí começaram a falar uma coisa ou outra. Para mim é simples, irmãos. Os dados são de cristãos nominais. Assim como no passado existiam os católicos nominais, hoje também está existindo isso. Pessoas que entendem quem Cristo é, pessoas que sabem onde encontrar o Cristo, a família pertence ao meio cristão, então ele diz, eu sou cristão porque eu sei quem é Jesus. A grande questão é, onde está o seu fundamento? Ele está em Cristo Jesus? Se não, irmãos, estaremos fadados ao fracasso. Não basta ouvir falar, precisa que os nossos olhos vejam o Senhor. Foi isso que aconteceu com Jó. O primeiro versículo de Jó diz que ele era um homem justo e temente a Deus. Provavelmente Jó não leu Jó 1:1. Jó era um homem justo e temente a Deus. Coisas ruins acontecem com aquele homem. Só no final do capítulo, no capítulo 42, no final do livro, é que ele vai dizer, agora eu te conheço. Antes eu ouvia falar, eu ofereci sacrifício pelas minhas famílias, ofereci sacrifício pelos meus filhos, mas eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Nós precisamos depositar a nossa esperança no fundamento que é Cristo Jesus. Nós precisamos depositar a nossa vida no fundamento que é Cristo Jesus. Porque, irmãos, olha só, lançar o fundamento em Cristo é entender que Cristo, Ele é o nosso Senhor. Cristo como fundamento, Ele é o nosso Senhor, Salvador, Ele é o nosso Rei, Ele é o centro, Ele é referência, Ele é o modelo, Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Cristo como fundamento. Não existe outro, irmãos, a não ser o único fundamento que é Cristo Jesus. Há algumas verdades centrais sobre esse texto que nós lemos, é que tudo o que não é construído em Cristo é instável. Tudo o que não nasce em Cristo é frágil. Tudo o que não permanece em Cristo é passageiro. Tudo o que não glorifica a Cristo é vazio. E tudo o que não aponta para Cristo é desvio. Verdades centrais que o apóstolo Paulo traz sobre esse texto, para mim e para você. Tudo precisa estar alicerçado em Cristo Jesus. Agora, eu preciso dizer aos irmãos que quando a nossa vida está alicerçada em Cristo Jesus, nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Mas louvado seja Deus, que mesmo em tempo de adversidades, Ele continua conosco no mesmo barco. É bom lembrar disso, né, irmãos? Porque eu não fui o único aqui que em tempos, passando por vales da vida, foi lembrado de quem é o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é justo e fiel, o Senhor não é indiferente com os seus. O Senhor é bondoso e misericordioso. O Senhor é paciente, longânimo e benigno. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Lembrar disso em tempos de adversidades é um abraço apertado do Espírito Santo em nosso coração. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Não estamos sozinhos. Mas precisamos lançar o nosso fundamento na rocha que é Cristo Jesus.
eu concluo esse sermão perguntando a você: a sua fé, ela está baseada em Cristo ou nas experiências que você teve? Preciso dizer, irmãos, as nossas experiências nos forjam. Sim, eu tenho as minhas experiências, vocês têm que ter as experiências de vocês. Experiência pessoal, cada um tem a sua com Cristo. Mas experiência não é doutrina. Experiência é algo que eu me edifico mediante aquilo que Cristo fez por mim. Não é doutrina. Eu não posso exigir que todos tenham a mesma experiência que ela é minha. Cada um tem a sua. Agora, eu preciso dizer que o fundamento, meu e seu, tem que ser o mesmo. Cristo Jesus, não há outro. Não há outro. A pergunta que eu te faço também é: a sua identidade, ela está em Cristo ou ela está naquilo que você faz? Quem te define? É Cristo? Ou são as convicções do mundo? Sua segurança, ela está em Cristo ou nas circunstâncias? Irmãos, é bom ter uma conta recheada? É maravilhoso, irmãos. Eu não tenho não, mas deve ser bom. A gente fala aqui pela fé. Deve ser muito bom. Mas, isso não nos dá margem nenhuma para segurança. A nossa segurança precisa estar na rocha fundamental, que é Cristo. Tudo isso se vai. Tudo isso passa. A sua alegria, ela está em Cristo ou nos resultados. É Cristo que alegra o seu coração todos os dias, ou você é alegre só pelo que você faz? Quem é que motiva o seu coração diariamente? Quem é que te lembra quando você vai trabalhar todos os dias que quem te deu o emprego foi o Senhor? Quem é que te lembra de quando nós comemos, que se temos comida na mesa, quem deu foi o Senhor o fundamento? Quem nos lembra disso? Ou só nos alegramos no resultado? A sua esperança, ela está em Cristo ou nas promessas humanas? E eu preciso dizer, no mundo que vivemos, muita gente gosta de despejar promessas em vão. Tem uma promessa nossa, que aí sim é algo que nós devemos nos apegar. Sabe qual é? A Bíblia me garante que um dia estaremos face a face com Ele. O fundamento que é Cristo, nós estaremos vivendo com Ele na eternidade. Essa é a promessa que nós devemos nos assegurar. Todas as outras são passageiras. São passageiras. Eu concluo dizendo a você que uma casa só revela seu alicerce na tempestade. Uma fé só revela sua base na dor. Um cristão só revela seu fundamento na crise. Uma igreja só revela seu alicerce na pressão. Quer ver uma coisa? Abre aí nos portas abertas quando você chegar em casa. Vejam o tanto de igreja perseguida que hoje deseja se reunir, mas não pode, ou se reúnem em locais subterrâneos. E nós temos a liberdade no Senhor de cultuar. E muitas das vezes não fazemos isso com todo o nosso coração. A pandemia veio e para os pastores, principalmente para o pastor Paulo, quando ele traz essa realidade, é algo que mexe com o nosso coração. Porque irmãos não querem mais congregar. O fundamento nosso está onde, irmãos? Irmãos, as tempestades vêm. As crises vêm, as perdas vêm, as provações vêm, as lutas vêm. E quando vem, só permanece aquilo que está fundamentado em Cristo Jesus. E aí eu preciso dizer para a igreja nessa manhã: não é quem canta melhor, não é quem prega melhor, não é quem aparece mais nos ministérios, não é quem cresce mais espiritualmente, é quem está firmado em Cristo Jesus. Ponto.
E aí, irmãos? Se Cristo não é o fundamento, tudo é apenas uma construção religiosa sem vida espiritual. Se Cristo não for o fundamento, tudo é apenas uma construção religiosa sem vida espiritual. Ou ele é tudo, ou ele é nada. Ou ele é o centro, ou ele é só mais um. Ou ele governa, ou ele é figurante. Ou ele é o fundamento, ou tudo vai desmoronar. Que Cristo seja o pilar da nossa vida. Que Ele seja o Senhor do nosso coração. Que a nossa vida esteja alicerçada no fundamento único que é Cristo Jesus. Não existe outro. Não existe outro. Ninguém pode lançar outro fundamento a não ser Cristo Jesus. Amém? Que essa palavra se aplique ao seu coração nessa manhã. Que você entenda onde está a sua vida alicerçada. Que você relembre essas verdades no seu coração. E que você alinhe a sua vida com a vida de Cristo Jesus. Curve sua cabeça nessa hora, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelas tuas verdades. Obrigado porque somos relembrados de que não há outro a não ser o Senhor. Só o Senhor é o dono da nossa vida. Só o Senhor é o Rei do universo. Ao Senhor o nosso louvor. Ao Senhor a nossa adoração. Ao Senhor toda a nossa honra. Senhor, cuida do nosso coração, porque muitas vezes nós olhamos para lugares que não deveríamos olhar. Senhor, às vezes tomamos decisões que não deveríamos tomar. Às vezes falamos coisas que não deveríamos falar. Mas nós queremos que a nossa vida agrade ao Senhor. Nós queremos que o nosso coração seja alinhado com o Teu. Nós queremos que a nossa vida esteja fundamentada na rocha que é o Senhor. Senhor, nós não temos outro além de Ti. Só o Senhor é o único Deus. Só o Senhor é o Deus soberano. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é o justo juiz. O Senhor é bom e compassivo. O Senhor é misericordioso. O Senhor é amoroso. O Senhor é justo. O seu amor dura para sempre. Senhor, como bem disse o apóstolo Paulo, que não queiramos entregar a nossa vida a outro lugar, a não ser aos Teus pés, Senhor. Cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Alinha a nossa vida com a Tua. E eu encerro falando como o salmista Davi, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho de vida eterna. Sonda o nosso coração, Senhor. Em nós ainda há algo que não agrada ao Senhor. Retira de nós, Senhor. Retira de nós, Senhor. Porque queremos agradar a Ti. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos nessa manhã com um coração muito grato por tudo aquilo que ouvimos. E que não possamos só ouvir, Senhor. Que possamos, de fato, alicerçar a nossa vida na rocha que é o Senhor. Nós oramos com um coração muito grato. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.